Sejam bem-vindos à 22ª Escola Bíblica de Férias. Seria um prazer imenso nós estarmos juntos, congregados, nessa 22ª Escola Bíblica de Férias, mas permitiu Deus que fosse via live e nós estamos aqui. O teor é o mesmo, a palavra é a mesma, e nós estaremos no decorrer dessa semana falando sobre o tabernáculo e a igreja. Eu leciono o tabernáculo, com toda a modéstia eu digo isso, desde os anos 80. Eu viajei a uma boa parte do país, ministrando sobre o tabernáculo, numa época que não tinha internet, numa época que não tinha tantos livros quanto nós temos hoje, que nos dão acesso de entendimento, de estudo bem melhor, bem mais amplo, em relação ao tabernáculo. Mas é um estudo gratificante, muito importante para a minha vida e para a sua vida. É tanto que Deus levou 6 dias para fazer o mundo e no 7º ele descansou. E o tabernáculo levou-se 40 dias para Moisés compreender a planta desse tabernáculo, desse templo móvel, e aí nos leva a entender a suma importância que tem o tabernáculo na tipologia bíblica. Sejam bem-vindos. 22ª Escola Bíblica de Férias. Como todos os anos nós fazemos, nós vamos cantar alguns hinos. Eu não sei se a Doriane preparou alguns hinos antigos aí. As nossas escolas bíblicas de férias nós tínhamos o hábito de fazermos um retrospecto na história do Evangelho em si, no Brasil, e nós puxávamos, cantávamos alguns hinos antigos. Mas elas vão preparar aí no decorrer da semana e nós estaremos juntos então com a Eve adorando o Senhor nesta noite. Amém. Onde você está, curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós te adoramos, nós te louvamos, nós somos gratos a Ti por essa riquíssima oportunidade, por essa 22ª Escola Bíblica de Férias. Foram 21 anos consecutivos de Escola Bíblica. Esse ano não seria diferente. Nós até antecipamos algumas semanas em relação às demais, mas nós estamos aqui. E os teus filhos estão em algum lugar, em algum canto, nas suas casas, em suas residências, alguns no trabalho, no serviço. Amém, Senhor. Mas estão com a Bíblia na mão, certamente, para juntos nós aprendermos melhor a tua santa, bendita e eterna palavra. Seja conosco e que a tua bênção, assim como todos os anos, esteve sobre nossas vidas, nas escolas bíblicas de férias, seja conosco, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós declaramos aberta a 22ª Escola Bíblica de Férias. Amém, Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. A partir de amanhã a gente começa os louvores antigos, como nós fazíamos sempre na igreja, todo ano, Nós vamos cantar Sua Casa. Vamos falar para o Senhor que Ele tem liberdade em nossas vidas. Espírito Santo,
Nós preparamos um para o começo e um para o final. Vamos cantar mais outro. Mas há pedidos, mas Vamos lá. Vamos cantar Para Onde Iremos Nós. amém. Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte divina, Emmanuel, com tua glória sobre mim. Enche-me de ti, a me transborda, eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, a me transborda. Tu és o pão que desceu do céu, fonte divina, Emmanuel, com tua glória sobre mim. Enche-me de ti, a me transborda, eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, a me transborda, pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos? Tu és o pão do céu, o Emmanuel. Enche-me, a me transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, a me transbordar. Pra onde iremos nós? Aleluia. Só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, a me transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, a me transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Aleluia. Pra onde iremos nós? Amém. Amém. Amém, amados. Deus continue falando conosco, nos abençoando. Eu vou ajeitar o espaço aqui um pouco, para que nós tenhamos um espaço melhor aí. Eu valorizo tanto a tipologia bíblica, eu não valorizo por uma questão particular. Eu valorizo porque é uma questão bíblica. Se você ler a carta aos Hebreus, e quando estiver lendo a carta aos Hebreus,
É a mesma coisa que você ler, um exemplo, querer ler o livro do Apocalipse sem ler o livro do profeta Daniel. Você fica totalmente perdido nas conclusões do assunto tão palpitante que é a escatologia. É um exemplo que eu estou dando. Quando você vai ler a carta aos Hebreus e você não tem conhecimento nenhum sobre o tabernáculo, você fica perdido, né? Nós ficamos perdidos. E o assunto ele é de suma importância, e tão suma importância, que no começo eu disse aos irmãos, Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º ele descansou. O descansar é lógico, ele observou, porque Deus não se cansa. Ele é espírito e ele não se cansa. Então no 7º dia ele observou aquilo que ele tinha feito. Mas é tão importante o tabernáculo em si, porque ele chama Moisés para o Monte Sinai, e Moisés passa no monte 40 dias. Veja a diferença. O mundo Deus criou em 6 dias. Para confeccionar, para montar uma casa de oração, de cerimonial, levou-se 40 dias só para discutir a planta do tabernáculo. Então, quando Moisés desce do Monte Sinai, após 40 dias de conversa sobre o tabernáculo, Deus então vai dar a ele as diretrizes, ele já tem as diretrizes, ele precisa levantar esse templo móvel para que Deus se encontre com o seu povo enquanto êxodo, enquanto marchando para a terra prometida. E o êxodo nós sabemos que é um espaço compreendido de 40 anos, né, com mais alguns períodos de guerra, depois já pós-fronte, pós-fronteira dentro da terra prometida, mais uns 5 anos de guerra, uns 45 anos aí para herdarem a terra prometida, tá bom? Mas certamente Deus vai falar comigo, vai falar com você de uma forma muito profunda, né, muito aclarada, muito sensível. E certamente, com certeza, depois dessa semana sobre o tabernáculo, sobre tipologia bíblica, a sua vida, a minha vida, nunca mais será a mesma, porque nós vamos avançar no conhecimento em relação a Deus, e quando nós avançamos nesse relacionamento com Deus, através do conhecimento, a nossa amizade com Deus, a nossa conversa, a nossa convivência, o nosso vínculo com Deus se torna muito mais aprazível. Queremos dar o bem-vindo a todos. Eu percebi aí, enquanto a Dor estava cantando, que a Nazaré está conosco, não sei se ela continua. Tá. Nazaré, bem-vindo, tá bom? Saudade de vocês aí. Nós passamos juntos na nossa mocidade, só não vou falar a minha idade nem a sua, viu, Nazaré? Pode ficar tranquilo, que eu não vou citar nada aqui. Não, mas sejam bem-vindos, viu? A Ângela também está online. A Ângela também está online. Ângela, bem-vinda, viu? Seja bem-vinda à nossa 22ª Escola Bíblica de Férias. Bom, o assunto é tabernáculo. A Dor vai citando aqui quem vai chegando, vamos dando bem-vindo. Mas sejam todos bem-vindos. Um prazer enorme tê-los aqui conosco nesta noite tão memorável, tão edificante na presença do nosso Deus. Eu não vou ficar muito lendo a Bíblia para nós não perdermos tempo, tá? Eu vou citando, aí você marca em algum lugar aí no caderninho, no canhoto, no seu sermonário, para que você vá anotando. Nós vamos montando durante o estudo o tabernáculo aos poucos. Daqui a pouco eu vou pedir ao auxílio para a Evelyn, dar um suporte aqui na imagem, mas daqui a pouco, tá bom? Então, nós vamos separar algumas coisas importantes. Primeiro, para o tabernáculo funcionar, foi necessário uma tribo ser escolhida por Deus para que pudesse confeccionar o tabernáculo, tá bom? Então, quem é essa tribo? A casa de Levi, ela se divide em 3 casas, ou seja, Levi teve 3 filhos, tá? Nós temos na casa de Levi, Gerson, que são os Gersonitas. Então, voltando e lembrando, Levi, a casa de Levi, você escuta muito falar dos levitas, né? E hoje existe um certo vício evangélico de alguém que mexe com música ser denominado no meio da igreja por levita, né? E algumas pessoas até se identificam assim, né? Eu sou levita. Bom, aí é outro mérito, mas não vou entrar na questão. Mas a levita é a casa que foi escolhida através de Arão, quando a sua amendoeira floresceu em favor da casa de Arão. Só voltando um pouquinho na história, todos queriam ser, é lógico, e isso, de certa forma,
é considerável. Nós temos que reconhecer que todos queriam fazer esse trabalho. Né? As 12 tribos queriam, mas só um não poderia fazer. Então cada príncipe de cada tribo levou uma vara seca, um pedaço de madeira seco, e depositou isso depois do segundo véu. Isso foi levantado, e depois agora quem vai administrar? Quem vai ministrar tudo isso? Arão leva a vara seca também, e essa vara seca foi colocada aos pés da arca. Depois, mais um pouquinho para frente, nós vamos voltar nesse assunto aí. Eu só quero citar isso só para nós entendermos como foi a escolha da casa de Levi para exercer o sacerdócio na casa de Deus. Então eles colocam essas varas secas aos pés da arca. O tabernáculo já está levantado aí, mas a escolha é nesse exato momento. E o critério é o seguinte: Deus falou para Moisés: amanhã retorna, pega as 12 varas, cada príncipe coloca o nome na vara seca, para não falar que alguém trocou a vara lá, ou teve algum trambique nesse sentido. Então Deus foi muito claro nisso. Escreva o nome na vara e coloque lá. Então eles colocaram a vara aos pés da arca, né, que a arca tinha o propiciatório por cima e a arca em si por baixo. O propiciatório, na verdade, era a tampa da arca, que tem os dois querubins que defrontam-se um ao outro. No dia seguinte, Moisés retorna ao local com os 12 príncipes, e lá está a amendoeira, a vara que floresceu em favor da casa de Arão. Essa vara brotou ramos verdes, deu frutos, deu amendoeira, e enfim, o princípio de nós compreendermos a tipologia é você também compreender que o Deus que nós servimos, que o Deus que nós adoramos, porque você foi escolhido para ser sacerdote, é muito importante você guardar isso, que esse mesmo cerimonial da vara seca Jesus fez conosco. Por isso que nós temos que compreender o Velho e Antigo Testamento. Nós temos que termos um vínculo muito aperfeiçoado em relação à tipologia, para nós compreendermos quem somos nós hoje. Porque Apocalipse 1:6 nos diz que Jesus nos fez reis e sacerdotes. Ou seja, nós passamos por esse processo. Ao escritor aos Hebreus nos diz o seguinte: e ele nos abriu um vivo e novo caminho. Através do quê? Através do véu do tabernáculo. Ou seja, se você não conhecer o tabernáculo, você não sabe o caminho que você está andando. Por mais que você queira se aproximar de Deus, você fica um tanto perdido. Porque se você não conhece o caminho, como que você anda num caminho que você desconhece ele? E por outro lado, compreendermos esta noite de uma forma bem definitiva que se a amendoeira, se a vara seca floresceu em favor da casa de Arão num deserto, sem adubo, sem água, essa vara seca deu frutos e floresceu. Entenda que a sua chamada, que a minha chamada é um campo de milagres. Deus faz a vara, ou seja, a sua chamada para esse ministério, para fazer parte do reino de Deus, ainda que seja deserto, a sua chamada, o seu nome marcado nessa vara, ela floresce e dá frutos, porque o Deus que te chamou é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus de Moisés, é o Deus de Arão, e é sobre esse Deus que nós estamos falando e se relacionando esta noite. Guarde isso com você durante a aula, tá bom? Vamos lá. Perguntas, pode ir fazendo, tá bom? A dona vai anotando as perguntas. Pastor, fiquei na dúvida em tal coisa. Pergunte, né? Pode perguntar, tá bom? Fique à vontade. Então vamos lá. Então essa casa de Levi, que na verdade vem de Arão, aí Levi, ele vem representando com seus 3 filhos, que depois denomina-se os levitas. Então a casa de Levi se divide com a casa de Gerson, que é o filho, um dos filhos de Levi. Isso está em 1 Crônicas, tá bom? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 6 e versículo 1. O primeiro livro de Crônicas, capítulo 6 e versículo 1, nos fala quem são os 3 filhos de Levi. Então, um dos filhos de Levi é Gerson, o outro filho de Levi
é Merari. De Merari nós estamos falando dos Meraritas. E o terceiro filho de Levi é Coate, que nós estamos falando dos Coatitas, tá bom? Então, Levi teve 3 filhos. Essas 3 casas, a casa de Gerson, a casa de Merari e a casa de Coate, é que compõem os levitas. Tá? Quando nós falamos dos levitas, nós estamos falando dessas 3 casas. A casa de Gerson, que é os Gesonitas. A casa de Merari, que é os Meraritas. E a casa de Coate, que são os Coatitas. Cada um com a sua função no tabernáculo. Nós vamos falar muito sobre isso, sobre essas funções, mas nós vamos aqui só classificar algumas coisas já em relação à casa de Levi. Então, a casa de Levi, repetindo, Levi teve 3 filhos: Gerson, Merari e Coate. Então, quem são os levitas? Os levitas são os Gesonitas, os Meraritas e os Coatitas, tá bom? Aonde nós encontramos que Levi teve esses 3 filhos? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 6, o versículo 1. Importante agora, as funções dos levitas. Nós estamos dando essa introdução para entrarmos na construção do tabernáculo. Nós vamos construir aqui aos poucos, tá bom? Nós vamos juntos construir esse tabernáculo. Nós vamos aqui montar uma maquete aqui, mas eu quero montar a maquete junto com vocês aí do outro lado, tá bom? Hoje nós não vamos colocar nada, vamos só conhecer o terreno onde nós vamos montar o tabernáculo para nós compreendermos melhor. E depois, por fim, esse tabernáculo é a própria pessoa de Cristo na tipologia bíblica. Vamos lá. Então, Números, capítulo 7, versículo 7, nos diz o seguinte. Aí vamos falar o quê? A casa de Gerson precisa do quê para fazer os seus trabalhos dentro do tabernáculo? O que ela precisa? Qual o suporte que a casa de Gerson precisa? Precisa do quê? Precisa de uma carroça? Precisa de alguns bois? Precisa. Então a casa de Gerson, Deus mandou entregar na casa de Gerson, através de Moisés, né, 2 carroças. Então a casa de Gerson recebeu 2 carroças. Aí você sempre multiplica pelas 2 carroças vezes 2 aos bois, tá bom? Então 2 carroças, só tenho 2 carroças, são 4 bois. Então, repetindo, a casa de Levi, ela se divide em 3 casas: casa de Gerson, casa de Merari e casa de Coate. Nós estamos com a casa de Gerson. O que Gerson precisa para desenvolver o seu ministério, o seu trabalho dentro do tabernáculo? Ele precisa de 2 carroças e 4 bois. Então Deus falou: então entrega lá para a casa de Gerson, Moisés, 2 carroças e 4 bois. Deu para guardar aí? Né? Dá para continuar? Tem dúvidas aí, Dora? Dá para ir? Não, pode ir. Tá, então vamos embora. A segunda casa é a casa de Merari. A casa de Merari, que são os Meraritas, Deus também chegou e falou: o que vocês precisam, o Merari? O que vocês precisam para desenvolver o meu trabalho dentro do tabernáculo? Os Meraritas respondem às suas necessidades. Então Deus falou para a casa de Merari, falou: vocês a casa de Merari recebe 4 carroças e 8 bois. Repetindo, tá? Não quero ser tanto repetitivo, mas eu gosto de repetir para você gravando. Então lá, casa de Levi. Como que é formada a casa de Levi? A casa de Levi se divide em 3 casas: casa de Gerson, e a casa de Merari e a casa de Coate. Os 3 precisam desenvolver o trabalho nessa construção do tabernáculo e movimentar esse tabernáculo, porque é um templo móvel. Precisa desmontar, montar, carregar os seus utensílios, carrega coluna, carrega cortina, carrega tábua, carrega altar. Então, como que nós vamos fazer essa logística de tirar esse tabernáculo de um lugar e levá-lo para o outro? A casa de Gerson diz: nós precisamos de 2 carroças e 4 bois. A casa de Merari chega e diz para Deus: nós precisamos de 4 carroças e 8 bois. Agora observe uma coisa: quando chega a casa de Coate, as coisas mudam. Eu queria que você guardasse muito isso com você. Porque eu não tenho nada contra alguém falar que exerce o ministério de levita hoje, né? Eu sou levita na igreja, que eu canto, que eu toco.
Mas é bom entender uma coisa, hein? É bom entender uma coisa, que a única casa que cantavam, que tinha relação com a música, é a casa de Coate. Tá? A casa, por exemplo, se você analisar as carroças, aí quem tem mais carroça aí? Na casa de Levi? A casa de Merari. A casa de Merari tem 4 carroças e 8 boi. Sabe por quê? Sabe qual era a função desses levitas? Carregar as colunas pesadas do tabernáculo. Então, eu não tenho nada contra você falar que é levita porque exerce o ministério com seu instrumento. Problema nenhum. Só que tenha consciência também que levita não é só tocar, não é só cantar. Então levita também tem que pôr a mão no arado e sair puxando as coisas pesadas também. Então, levita carregava coluna, carregava madeira, carregava o altar pesado. Então, se você é levita, então tem a estrutura, não só para tocar o seu instrumento, não só para cantar na igreja. Tem a estrutura também, para quando chegar o momento da coluna, você carregar também. E para isso você precisa de suporte. E quem te dá suporte é Deus, ou seja, a sua relação ministerial precisa ser relacionada com Deus. Vamos lá? Casa de Coate não recebe nada. A casa de Coate não recebe nem carroça e nem boi. Aí questionaram. Bom, espera um pouquinho. A casa de Gerson está recebendo 2 carroças e 4 bois para exercer o ministério do tabernáculo. Aí chega na casa de Merari, Merari está recebendo 4 carroças e 8 bois para exercer o ministério no tabernáculo. Isso que eu estou falando está em Números capítulo 7, né, e os versículos conseguintes, aí você vai entender isso aí. Quando chega na casa de Coate, Deus fala: Coate não. Coate não vai receber nem carroça e nem boi. E por quê? Deus falou: tudo que eles carregarem, devem carregar nos ombros. Ponto. Para nós darmos continuidade aqui. Ora, dentre os utensílios, um dos utensílios que os coatistas levavam era a arca do concerto, ou a arca do testemunho. Essa arca, ela tinha que ser carregada nos ombros. Guarde isso com você. A arca de Deus, ela tinha que ser carregada nos ombros. Porque lá na frente, no estudo, nós vamos voltar a esse assunto. Mas eu quero só dar um gancho para você ficar com gosto de mel aí na boca durante o estudo. Quando a arca foi roubada, não sei se vocês se lembram, né, do episódio de Eli, já cansado, cego, os filhos Ofni e Finéias vão para a guerra, levam a arca, essa arca é levada, os filisteus roubam essa arca. Existe todo um impasse nisso, né? A esposa de um falece, vem a óbito, a arca é levada, e essa que está passando a óbito, ela usa uma expressão Icabode ou Icabote, ou como que se queira a expressão. Ou seja, foi-se embora a glória de Deus de Israel. A arca foi roubada. Resumindo, essa arca um dia foi devolvida. Quem devolveu a arca foram os filisteus. Os filisteus, eles não entendiam nada de arca. Eles não tinham relação nenhuma com esse assunto que nós estamos tratando esta noite. Então eles devolveram a arca sobre uma carroça. E sabe o que aconteceu? Voltamos aqui na casa de Levi. A arca é responsabilidade dos coatitas. E dentre os coatitas, nós sabemos que uma das responsabilidades deles era carregarem a arca. E a arca, ela não podia ser levada em carroça. Ela teria que ser levada sempre nos ombros dos sacerdotes. E por sinal, 4 coatitas tinham que carregar essa arca. Quando os filisteus devolvem a arca, eles devolvem sobre uma carroça. E Davi achou aquilo bonito. Davi achou aquilo lindo. Uma carroça dando suporte e trazendo a arca de Deus de volta para os campos, para o espaço geográfico de Israel. Mas guarde uma coisa com você. Davi não era sacerdote. Davi era profeta e rei. Ninguém, nenhum homem exerceu os 3 ministérios na terra. Melquisedeque era rei e sacerdote, mas não era profeta. Ninguém exerceu os 3 ministérios. Só um detém os 3 ministérios com ele, que é o nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Ele é rei, ele é profeta e ele é sacerdote ao mesmo tempo. Ele sim detém os 3 ministérios. Davi não tinha conhecimento de que a arca não podia ser levada sobre a arca, e se ele tivesse, quem tinha que ter cobrado isso de Davi no momento era justamente Uzá, que era sacerdote da casa dos coatitas. Algumas pessoas dizem, Uzá morreu porque a arca está vindo na carroça, os sacerdotes vão acompanhando porque Davi mandou fazer uma arca muito mais bonita daquela que estava vindo com os filisteus, ele achou muito bonito. É um perigo nós querer imitar vizinho, e justamente vizinho, que às vezes não tem visão de Deus, não estou falando do vizinho da circunferência da sociedade, da sua rua, não. Estou falando de vizinho no nível espiritual. Às vezes nós queremos imitar o outro, porque o outro montou lá estratégia, montou um projeto para que o evangelho se desenvolva. Deus não precisa de estratégia, Deus não precisa de projeto, Deus não precisa de carroça, de filisteu, para fazer as coisas funcionarem. Deus é Deus. Quando Davi observa que a arca está vindo sobre a carroça dos filisteus, Davi mandou fazer uma carroça confortável, 2.0 com ar-condicionado, para pôr a arca nele. Deus ficou tão indignado com aquilo, mas a arca foi andando. Sabe o que acontece? Às vezes Deus fica indignado com alguma situação, mas Deus deixa a arca andando sobre a carroça, até o boi tropeçar. Até o boi tropeçar. Porque o boi não foi treinado para puxar a arca de Deus, a glória de Deus. O boi foi treinado para levar as colunas, as cortinas, os utensílios pesados. A arca não. A arca é coisa de coatita, sobre as arcas dos sacerdotes, sobre os ombros dos sacerdotes. Quando então os bois tropeçaram, Uzá, que era sacerdote dos coatitas, ele correu para segurar a arca. E quando ele segurou a arca para não cair da carroça, Deus partiu Uzá no meio. A Bíblia diz que foi a banda de um lado e a banda do outro. Deus partiu Uzá no meio. Eu já vi algumas pessoas falarem, Deus partiu ele no meio porque ele não era sacerdote. Ele era sacerdote sim, ele era coatita. E Deus partiu ele no meio porque ele permitiu que a arca estivesse sobre a carroça. Era dever dele, era responsabilidade dele não ter deixado a arca subir na carroça. Eu não sei se você está compreendendo de uma forma bem ampla, na sua plenitude, o que nós estamos desenvolvendo esta noite. E quando Uzá foi partido no meio, Davi ficou com tanto medo, que ele procurou na sua soldadesca, procurou dentre eles e falou assim: o que nós vamos fazer com essa arca agora? Porque Deus acabou de matar um, partiu no meio. E alguém disse o seguinte para Davi: tem um cidadão que mora ali embaixo, numa área livre. Se tiver que morrer mais alguém, que morra ele. Manda a arca para a casa de Obed-edom. Esse cara aí não vai no tostão furado. Ou seja, se tiver que alguém mais morrer, que morra Obed-edom. Sabe que o contexto nos leva a compreendermos que Davi chegou na casa de Obed-edom e meteu o pé no portão. Ele era rei. E estava com medo. E quando ele mete o pé no portão na casa de Obed-edom, Obed-edom quis questionar e falou: a arca de Deus vai ficar dentro da sua casa. Ou seja, se tiver que alguém mais morrer, que morra você, a sua casa, a sua família. Davi foi embora para Jerusalém com a sua soldadesca, com os sacerdotes, e largaram Obed-edom sozinho com a arca. Só que se esqueceram de uma coisa: Obed-edom temia a Deus, servia a Deus. Ele talvez não tinha toda a logística que eles tinham, ele não tinha roupa sacerdotal, mas Deus amava Obed-edom e Deus permitiu que a arca entrasse na casa de Obed-edom, porque Deus queria abençoar a casa de Obed-edom. Com 3 meses que a arca estava lá, diz um historiador, eu estava lendo um livro, esse livro é judaico, diz o historiador que
Um dia, Obed-Edom estava vindo com um cesto sobre a cabeça, com frutos do campo. E esse cidadão se aproximou de Obed-Edom e perguntou: escuta, você viajou, você foi para algum lugar buscar isso? Obed-Edom falou: não. Essa terra minha que era estéril, que não produzia nada, Deus, sabe aquela arca que Davi ficou com medo e mandou empurrar dentro da minha casa? Sei. Depois que essa arca entrou dentro da minha casa, faz 3 meses que Deus tem me abençoado, abençoou a minha terra, deu vida para essa terra estéril que não produzia nada. Agora esses frutos estão trazendo terra. Diz que esse mensageiro, quando ouviu isso, aí tem uma certa base no contexto bíblico, porque alguém foi até Davi e disse: Davi, eu tenho uma notícia para você. E Davi se levantou do seu trono e disse: o que está acontecendo? Ele falou: sabe a arca que entrou na casa de Obed-Edom? Sim, fazem 3 meses que está lá. E Obed-Edom não morreu. Deus não matou ninguém da casa de Obed-Edom. Ao contrário, ele é o homem mais próspero da redondeza agora. Sabe o que Davi fez? Davi era muito inteligente. Davi, bom, se Deus não matou ele, e se Deus abençoou ele, então vou trazer agora a arca para Jerusalém, para que Deus abençoe toda a casa de Israel. Só que Davi não chegou chutando o portão na casa de Obed-Edom, não. Mudou a história, a pegada é outra agora. Davi chega pianinho na casa de Obed-Edom. E sabe por que ele chega pianinho lá? Porque ele sabe que Obed-Edom é um de Deus. Davi chega, Obed-Edom, estou sabendo que Deus tem abençoado a sua casa. E eu vim pedir aqui para vocês se a gente pode levar a arca embora para Jerusalém. Obed-Edom, calma, mas vamos negociar. Pode levar a arca, sim. Só tem um detalhe. Eu vou junto. A arca de Deus, eu não largo nunca mais. Aí Obed-Edom vai junto. Se você pegar o livro de Crônicas, você vai perceber que Obed-Edom, ele passou a amar tanto a arca, tanto essa existência dentro da tipologia bíblica, que Obed-Edom foi ser porteiro do templo. Ele foi ser músico de segunda nota. Esse músico de segunda nota só dava 2 notas, Mi e Fá. Só sabia tocar nessas 2 notas. Mas Obed-Edom foi lá tocar com 2 notas, com Mi e Fá. Ele tocava Mi e Fá. Ele foi se avançando na música. Ele passou a ser maestro da música. Ele passou a ser o tesoureiro geral do templo. E ele deu seus últimos dias dentro do templo lá da arca. A arca de Deus, hoje, está onde? Tem gente procurando aí, né? Caça a arca. A arca de Deus, não precisa você ser procurando, querer saber onde está. Há pessoas gastando fortuna em busca dessa arca. Um diz que está lá embaixo da mesquita de Omar, outro diz que está no muro de Jerusalém, outro diz... A arca de Deus, ela tem que estar no seu ombro e no meu ombro esta noite. Sabe por quê? Porque nós somos sacerdotes. Apocalipse 1:6 nos diz que nós somos sacerdotes da linhagem de Arão. Cristo, na carta aos Hebreus, ele aparece como os sacerdotes da casa de Arão. E nós fazemos a vez dos filhos de Arão, das 3 casas, casa de Gerson, casa de Merari e a casa dos coatitas. Aonde você entrar, a arca de Deus tem que entrar junto. Por onde você passar, a arca de Deus tem que passar junto. Se for atravessar o Jordão, a arca tem que estar no seu ombro. Se for marchar no deserto, a arca tem que estar no seu ombro. No dia que você quiser arrumar a carroça para a arca, não vai dar certo. Sabe aquele momento crítico, espiritual, que nós falamos: eu estou cansado. Esse negócio de ser crente, esse negócio de ser igreja, não está dando certo. Parece que depois que eu me tornei igreja, as coisas ficam difíceis. É lógico
fortificou. Você declarou guerra ao inferno. E além de você ter declarado guerra ao inferno, Jesus pegou você, pegou eu e levou para o deserto, porque a escola de crente, de igreja, é deserto. Não se iluda com essas escolas que estão montando por aí. Pregando, ensinando que crente não pode passar pelo deserto. Existe uma arca. E essa arca, nós temos que levá-la conosco. Não aceite carroça. Não entregue ela para ninguém. O peso é seu. Mas a glória de Deus também está sobre os seus ombros. Quando você carrega a arca, essa transferência de glória, esse Shekinah de Deus, é a cobertura tão importante para a minha vida e para a sua vida. Vamos seguir? Tem perguntas aí? Não? Glória a Deus, aleluia. Amém, mãe. Vamos embora. Glória a Deus, aleluia. Vamos embora. Amados, então eu vou pedir para Evelyn me ajudar aqui na câmera. Opa. Vou chegar vocês um pouquinho mais perto, tá, gente? Só Aí vai pegar aqui, ó, tá? isso. Eu vou tirar esse copo com água aqui. Tira o pedestal. É isso que eu tô falando. Não, levanta. Isso. Vamos lá. Tá. Visualizou bem aqui? Bem. Deixa eu vir um pouquinho mais pra trás porque é grande. Dá um toque, o pessoal tá visualizando bem aí. Isso. Eu quero que você visualize esse espaço aqui, que vai ser a maquete que nós vamos montar, tá bom? Eu vou tirar a Bíblia aqui para ficar mais nítido aqui o espaço aqui. Vou tirar um pouquinho. Estão visualizando bem aí? Dá um feedback para nós aí. Esse é o espaço. Tá. Então nós temos esse espaço aqui. Suponhamos que aqui seja o espaço do deserto. Então nós vamos montar esse templo móvel aqui, tá bom? Hoje nós vamos demarcar ele. Nós vamos fazer a demarcação juntos aqui, para que você compreenda melhor. Então nós temos aqui a areia do deserto. Tá? Não tem contrapiso, não tem porcelanato, não tem nada aqui, não tem cerâmica, não tem nada, tá bom? Então, Visualizando sim. Então, Certo. visualizar. tá? Então esse chão aqui é o chão do deserto. Eu estou sem a bússola aqui, então se eu jogar os pontos cardeais errados aqui, me perdoe, tá? Estou sem bússola aqui. Mas vamos colocar para os nossos estudos, que aqui é o lado leste. Então eu vou colocar um L aqui, ó. Tá? Então aqui nós temos o lado leste, vou escrever, é melhor, né? Então aqui eu tenho um lado leste. Se eu tenho um lado leste aqui, eu vou ter o lado oeste. E eu vou ter o lado sul e o lado norte. Ah, pastor, tá errado o lado norte e sul. Eu estou sem bússola aqui, tá bom? Então estou colocando assim. Se tiver errado aí, mas é só para vocês compreenderem aí. Então eu tenho nesse terreno. Então agora, Moisés ele ficou 40 dias lá no monte para ele fazer isso aqui que nós vamos fazer agora. Vamos começar hoje. E eu creio que até sábado e domingo nós estamos jogando a cobertura aqui em cima, tá bom? Então nós temos o terreno. Eu marquei o terreno leste, oeste, sul e norte. Porque isso é muito importante, porque Deus colocou esses referenciais do ponto cardeal para Moisés. Então, lá do leste vai ficar a entrada do tabernáculo. Então, aqui nós temos a entrada. No lado oeste nós temos os fundos do tabernáculo, né? Eu vou colocar fundos aqui para vocês compreenderem. Então, eu estou colocando fundos aqui. Vou trocar a cor agora. Pois bem. Então agora Êxodo, capítulo 27, do versículo 10 até o versículo 16. Então Êxodo 27, do versículo 10 ao versículo 16. Nós vamos falar só das colunas. Então imagine você tem um terreno
E você vai construir nesse terreno. Então nós temos um terreno aqui. Eu já demarquei esse terreno. Então Deus chegou aqui e falou para Moisés: Moisés, demarca o terreno aí. Aí Moisés demarcou. Aí Deus falou para Moisés o seguinte: eu quero que a entrada seja no leste. Eu quero que o fundo da casa seja no oeste. Eu quero que tenha um lado sul e que tenha um lado norte. Essa construção. Tá bom. E como que vai ser? Deus falou o seguinte para Moisés: eu quero que o lado sul tenha 20 colunas. Então o lado sul vai ter o quê? 20 colunas. Nós vamos fazer a cerca aqui. Lado oeste, aos fundos do tabernáculo, nós vamos ter quantas colunas? 10 colunas. Então vamos lá, devagar. Lado sul, nós vamos fazer uma cerca aqui. Ó. Precisamos fazer uma cerca nesse terreno para fazer a construção dentro do terreno. Essa cerca que nós estamos fazendo, ela vai ser chamada mais tarde de pátio, que é a primeira dimensão do tabernáculo. Tá bom? Vamos lá. Tem dúvidas aí, Igor? Pode ir embora? Vamos lá. Lado norte, mais 20 colunas. Aqui é 20 também. Então, lado sul, 20. 20 com 10, 30. 30 com mais 20, 50. São 60 colunas. Então, agora nós vamos para a frente do terreno. Frente do terreno, para não ter confusão. Porque as pessoas confundem muito aqui. Numa lateral aqui, nessa lateral da entrada, são 3 colunas laterais. São 3 colunas laterais. Nessa lateral do norte, são mais 3 colunas. Então aqui eu tenho mais 3. Então eu tenho 3 colunas no lateral norte, 3 colunas no lateral sul. E aqui na entrada, 4 colunas principais. Então aqui mais 4 colunas que são denominadas colunas principais. Então vamos lá, conta. Eu tenho 20 colunas, com mais 10 colunas, com mais 20 colunas. Então eu tenho 50 colunas. 50 colunas com mais 3 colunas lateral sul, são 53 colunas. Com mais 3 colunas no lateral norte, são 56 colunas. Com mais 4 colunas no centro da entrada do tabernáculo, nós temos então 60 colunas. Então o total desse templo, a cerca dele, vai ser composto por 60 colunas. Essas colunas, elas são de bronze. Elas são de bronze, com as suas bases de prata e os seus capitéis de prata. O bronze na Bíblia aponta, dentro da forma figurativa, da forma simbólica, aponta para a justiça de Deus. Mas a prata, ela aponta para o resgate. Por que Deus está preocupado em usar esses dois materiais nas colunas? Não se esqueça que é esse caminho que Jesus vai ter que abrir para nós. O escritor aos Hebreus disse: e Ele nos abriu um vivo e novo caminho. Através do quê? Através do véu. O que o escritor aos Hebreus está falando? Sobre o quê? Ele está falando sobre esse templo aqui, que nós estamos construindo aos poucos, e nós vamos aos poucos, todo dia, fazer uma parte dele aqui. Por que Deus está preocupado em colocar esses dois materiais aqui? O único lugar que vai ter bronze é só aqui e no altar de bronze, depois na pia. Depois dentro do tabernáculo, tudo é ouro. Nem prata tem mais. O bronze, ele aponta para a justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela traz medo. Então quem estava vindo de fora para entrar no tabernáculo, o bronze mandava ele voltar. O bronze dizia: você não tem condições de entrar aqui. O bronze dizia: você pode morrer. Mas os capitéis eram de prata. O bronze mandava voltar, a prata mandava entrar.
O bronze mandava recuar. A prata falava entra. Porque a obra é de graça. A redenção é de graça. O bronze aponta para a justiça de Deus. A prata aponta para o resgate de Deus, para a salvação. O bronze manda você voltar porque aponta para a justiça. Mas a prata aponta para você entrar no reino de Deus. Glória a Deus. Bom, nós vamos ficar por aqui essa noite. Gostinho de mel aí. Amanhã nós vamos colocar as colunas no lugar com os seus véus, tá bom? Com as suas cortinas. Então amanhã nós estaremos colocando aqui as colunas no lugar. Perguntas? Não. Nenhuma? Todos expertos. Tá Tudo ok? Então, fechou. Daniel colocou bronze, juízo, prata, resgate. Isso. Tem participantes. Quem são os participantes? Vamos lá, tem oração. Pedir oração não. Oh, não se esqueçam, viu? Que os participantes vão receber o diploma. O diploma vai chegar na sua casa, hein? Tô pedindo, Tá bom? Tô pedindo se pode liberar o material de estudo. Tá? Sim. Nós vamos ter que fazer uma logística para mandar enviar o material para vocês aí, tá bom? Ó, quem está conosco essa noite? A nossa irmã Lúcia Augusto, que está lá em Brasília. Ô, irmã Lúcia, um abraço aí na turma de Brasília. Né? A nossa irmã Esther Passos. Esther, um abraço. Sempre menciono aqui que a Esther é filha do saudoso pastor Felisberto Pereira. Um grande pastor que deixou um grande legado no meio do Evangelho e em prol do reino de Deus. Está conosco a Nazaré. Nazaré, eu não falei a sua idade nem a da Esther, viu? Não falei a idade de nenhuma das duas. Não vai ficar brava comigo aí não, hein? Tá bom? Mas nós fomos jovens juntos, hein? Participamos da mocidade juntos, né? Nazaré, Esther, nosso irmão Alexandre Oliveira, é isso? Não sei quem é. Irmão Alexandre Oliveira, um abraço, viu? Um grande abraço. O Cleonides e a Lenda estão participando? Sim. O Cleonides está na lei dos crentes hoje, Cleonides? Um abraço. É prazer ter você aqui. Está conosco os irmãos da nossa igreja de Osasco. Um abraço a todos, viu? Vontade de rever vocês aí, dar um abraço carinhoso. Né? O Daniel é mestre em tipologia bíblica, está aí para continuar mais um pouquinho. está aí participando, né, conosco. Né? Está conosco a missionária Juliana Mendonça. Ô, Juliana, você está sumida, hein, menina? Né? Deixa eu voltar à normalidade, que acho que você não gosta de pregar na nossa igreja. Mas quase abandonamos ela. Oh, meu Deus. Tá? Nós não abandonamos não, hein? Tá bom? Vai ficar agendado aí. Vai ficar agendado aí para o nosso culto de ações de graça. Assim que nós voltarmos, nós vamos fazer um grande culto. Ou lá na igreja ou na chácara aqui. Mas está mais inclinado para ser numa chácara aqui, tá bom? Passar um dia, culto, churrasco. Maravilha. E vamos se abraçar e dançar na presença de Deus. Já está convidada, viu, Juliana? Está convidada. Está conosco também a Paulina. Ô, Paulina, um grande abraço. A Paulina faz uma comida aqui, ó. Ela falou que vai convidar nós para um domingo, lá para passar a pandemia. Está conosco a Patrícia. Ô, Patrícia, um abraço, viu? Ô, Patrícia, vai vir quando em São Paulo visitar o povo? Sumiu, não retornou mais. Patrícia, estamos aguardando você, tá bom? Está conosco também os irmãos da nossa igreja sede de Embu das Artes. Amados, um abraço, um beijo em cada coração. Que Deus possa falar melhor em cada coração. Só lembrando, né, os irmãos pediram aí um suporte à apostila. Eu posso até fechar aqui a apostila e mandar para os irmãos. Não tem custo nenhum, viu? Mas o pastor Daniel escreveu um livro aí sobre o tabernáculo, o meu irmão. Né? Se vocês quiserem depois também estar acessando o livro dele, aí o livro acho que já tem um custo, né? Porque tem o preço da gráfica. Mas a apostila, eu vou fechar aqui o que nós estamos falando, se os irmãos concordarem aí, e nós então fechamos aqui dentro daquilo que estamos falando e apostilamos isso e enviamos para a casa do irmão e da irmã, tá bom? Então, já de forma antecipada, já deixo o seu endereço também nos comentários, tá bom? Coloca o endereço aí, com o CEP de preferência, se não tiver lembrar o CEP, pelo menos a rua e o bairro certo e o número certo. Aí nós enviamos via correio e certamente vai chegar na sua casa, tá bom? A apostila pode ser por e-mail. A Dora está lembrando aqui que pode ser por e-mail. Né? Ao invés de você mandar o seu endereço, pode mandar aí o e-mail, é mais prático para mim e para nós aqui, tá bom?
manda um e-mail e nós estamos enviando então a apostila para você, no término. Vai ter um certificado, né? Quem está aí com os procedimentos certificados é o Reinaldo e a Ilma, que estão se organizando nisso, mas vai ter um certificado, tá bom? É lógico, né? Só hoje você botar só na sexta, aí não, né? Aí não dá, né? Mas pelo menos uma frequência de uns 50%, aí, uns 70%, nós vamos enviar o certificado para você, tá bom? Mas aproveita, manda o nome certinho também, se não quiser mandar nos comentários, anota o número da Dora aí, ou da Evelyn, tá? Ou o meu, não tem problema nenhum, manda os atos certinho lá, tá bom? A Ilma também tá anotando. A Ilma tá anotando lá também, tá bom? Legal. Tá? Então um abraço a todos. Amém. Então amanhã nós vamos montar, amanhã nós montamos as colunas, tá bom? E nós vamos falar das colunas. Só fechando um grande resumo. A casa de Levi se divide em quantas casas? A pergunta, hein? Alguém responde aí? Vamos ver. A casa de Levi se divide em quantas casas? A casa de Levi se divide em quantas casas? Não vale Daniel. A casa respondeu, 3. 3, tá bom. Isso. A casa de Levi se divide em 3 casas. 3. Ângela, Evelyn. Casa de Gerson, que são os Gesonitas. A casa de Merari, que são os Meraritas. A casa de Coate, que são os Coatitas. Das 3 casas, quem não ganhou presente? Quem não ganhou carroça e nem boi? Tá todo mundo, então. Todo mundo dando risada. Peraí. Ok. Alguma pergunta aí que eu disse. Isso. Estou respondendo a antiga, Tá respondendo a terceira antiga. Ah, tá. Ó, voltando à pergunta mais recente. Colocaram o numerário. Das 3 casas, a casa de Gerson, a casa de Merari e a casa de Coate. Das 3 casas, quem não ganhou presente? Coatitas, a Cássia, Elaine. os Jones. Isso. Muito bem, a casa de Coate. E por que não ganhou presente? Porque Deus estava de mal deles ou porque tinha um critério especial para a casa de Coate? Eles estão todos respondendo. Coatitas. É. Todo mundo respondendo. Que legal a interação de vocês, gente. Continue. Podem Faz a interagir. última pergunta de novo. Isso. Responderam aí? Só Por a quê? casa de Coate. Isso. Por que a casa de Coate não recebeu presente? Porque Deus estava de mal da casa de Coate? Ou tinha algum critério para a casa de Coate porque eles não puderam receber os presentes? Para carregar nos ombros a casa colocou. Ah, tá. Porque eles não podiam carregar a arca, os utensílios que eram cabíveis a eles carregarem, eles não podiam carregar em carroça e nem boi. Tinha um critério especial. O critério especial era carregar aonde? Nos ombros. Nos ombros. Tá bom? Eita, que maravilha. Aê. Ó, um abraço. Vamos orar. Amém. Onde você está, curva sua cabeça, feche seus olhos. Não vou falar aqui, mencionar nome agora na oração, mas todos quantos estão enfermos, que precisam de oração, nessa oração estaremos incluindo, tá bom? Na nossa escola bíblica de férias, nós tínhamos o costume de alguns corinhos, algumas coisas, então a Dora amanhã e a Evelyn, cobram delas amanhã, hein, vocês aí, tá bom? Cobrem as duas aí. Nós queremos alguns hinos antigos aí. Tá Podem bom? dar sugestões também, viu? Pode mandar Podem sugestão mandar. aí, hino antigo. Isso. Quando eu falo hino antigo, não é do meu tempo, assim, né? Do tempo do meu pai lá atrás. Pelo Senhor, Tá bom? chama. Mas manda aí. A Nazaré, vocês estão preocupados aí, as duas, hein? Eu não vou falar a idade, não, Nazaré. Fica quietinha aí, fica em paz, tá bom? Um abraço, Nazaré. Deus abençoe a sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós te adoramos, nós te louvamos, nós somos gratos a Ti por essa riquíssima oportunidade de estarmos na Tua presença. Que o Teu nome seja louvado, que o Teu nome seja exaltado. Nós somos gratos a Ti pela presença dos Teus filhos que estiveram conosco esta noite. Irmã Nazaré, Esther Passos, a Juliana Mendonça, Tua serva missionária,
os demais, a Paulina, a Ângela e todos aqueles que nos deram afago, carinho de estarem conosco esta noite. Que o teu nome seja louvado, que o teu nome seja exaltado para todos sempre, em nome de Jesus. Onde você está, estenda suas mãos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, e todos dizem: Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? agindo Deus, Quem impedirá? até amanhã, permitindo Deus. Paz a todos. Paz a Amém. todos. Paz